E aí, caros alunos, tudo bem? Vou gravar uma aula hoje que eu tinha prometido já em outras aulas anteriores e não tinha gravado, que é sobre propriedade magnética da matéria. Vou falar sobre o que é diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. Vamos embora? Bom, gente, eu não podia deixar de falar dessa parte, porque eu já vinha prometendo aí nas aulas anteriores. Relembrando que a gente teve uma aula introdutória sobre magnetismo, onde eu falei de ímãs permanentes, de eletroímãs, falei do magnetismo da Terra. Isso é importante vocês assistirem, se ainda não assistiram. Vou colocar o link aqui em cima. E a gente viu que existem os ímãs permanentes, os ímãs naturais, que as pessoas já observavam na Grécia Antiga, por exemplo, as propriedades magnéticas, vinham lá da magnetita, do óxido de ferro, e eu também comentei que a gente pode pegar ligas metálicas, materiais especiais, que a gente vai chamar hoje de ferromagnéticos, e se a gente colocar eles sob efeito de um campo muito intenso, eles podem memorizar esse campo e passarem a ser materiais também magnetizados, que criam um campo magnético ao seu redor. Então, essa propriedade magnética da matéria, ela não é tão simples de explicar como a propriedade elétrica da matéria, onde a gente simplesmente atribui que elétrons e prótons se atraem e elétron com elétron ou próton com próton se repelem. E aí vem a força elétrica. No magnetismo, a coisa é um pouco mais profunda, apesar de que quando eu falo em elétron e próton, eu também estou indo na natureza subatômica da matéria, né? Mas aqui, em propriedade magnética, a gente tem que falar de efeitos quânticos mesmo, relacionados a momento magnético, momento dipolar magnético. A gente também já tratou na aula aí sobre o momento de dipolo magnético. Como isso aqui não é um curso de física quântica, eu não vou falar das equações quânticas que levam a mostrar ou demonstrar os valores no momento de dipolo magnético do elétron. Mas a gente viu, por exemplo, que elétrons em fluxo geram campo magnético. Mas os elétrons também têm propriedades intrínsecas a eles, os chamados números quânticos, e um deles tem a ver com esse chamado momento magnético. Em química, eu acho que muita gente já tratou disso, quando se fala no momento de spin, né, que muita gente associa a rotação do elétron, que diz que o elétron pode girar em torno do seu eixo, e esse giro pode ser em diferentes sentidos, sentido para um lado ou para o outro. Quando ele gira um sentido, esse número quântico de spin, a gente associa o valor dele a mais um meio, né? Ele tem um número quântico fracionário. E quando a gente imagina ele girando para o outro lado, menos um meio. Na verdade, isso é uma interpretação simplória do que significa o momento magnético do elétron. Mas a magnetização, ou a propriedade magnética natural da matéria, tem a ver com esse número quântico de spin, ou esse momento dipolar de spin. Isso é o elétron solto, né? Vagando solto. Mas se o elétron tiver também associado a um átomo, e isso normalmente acontece no nosso universo, né? Ou seja, se é um elétron orbital que orbita o átomo, a gente imagina aquele modelo planetário também, para simplificar a nossa visão aí. A gente sabe que esse não é o modelo mais adequado hoje em dia, mas você tem aqui prótons e nêutrons, por exemplo, e tem um elétron aqui orbitando, ou elétrons orbitando. Então, esse movimento de órbita do elétron também cria um momento magnético, que é o momento magnético orbital do elétron. Ou momento angular orbital, né? Porque o momento angular, para quem já estudou lá em física 1, tem a ver com a rotação, né? Ou momento magnético dipolar orbital. Então, tem vários nomes que você pode chamar essa propriedade magnética que tem a ver com a rotação do elétron em torno do núcleo. Que, na verdade, isso são modelos, né? Hoje em dia, o modelo de átomo nem concebe mais esse elétron girando, né? Você tem uma região onde você tem probabilidade de encontrar o elétron, os orbitais, né? E aí, dentro dos orbitais, tem os subníveis. Mas aí, é como eu falei, a gente não quer entrar em física quântica, porque isso não é o objetivo desse curso, dessas aulas. E aí, por que eu falei isso? Porque a propriedade magnética da matéria, do estado sólido, ela tem a ver com exatamente esses dois momentos que eu acabei de falar do elétron. Então, você imagina que um átomo ele é composto de vários elétrons, né? Não só tem um, a não ser o hidrogênio lá, mas normalmente ele tem vários elétrons.
não só tem 2 ou 3, tem 4, 8, 16, depende do átomo, né? E assim vai. Então, cada elétron desse tem um momento de spin e tem um momento orbital. Então, vai existir nesse átomo uma combinação de momentos de spin e momentos orbitais. Só que a matéria não é feita de um átomo, é feita de montes de átomos. Então, na matéria, cada átomo vai ter uma combinação de momentos orbitais e de spin dos seus elétrons, e a resultante dessa combinação é que vai dar a propriedade magnética da matéria. E aí, normalmente, quando os materiais são magnéticos, isso tem a ver com spins desemparelhados dentro da distribuição eletrônica dele lá. O modelo aceito é o chamado modelo dos domínios magnéticos. Quando você imagina um material, eu estou colocando aqui tamanhos macroscópicos para exagerar, você imagina que existem domínios com spins de uma determinada orientação, e esses domínios magnéticos assim orientados, bem orientados, normalmente tem a ver com a propriedade de um material que tem campo magnético resultante. E a resultante desses domínios vai te dar o teu campo final aí. Só que existem materiais onde esses domínios magnéticos quase nem existem ou são totalmente aleatórios. E esses domínios é que vão te dizer se aquele material tem campo magnético ou não tem, ou se esse campo é forte ou fraco. E existe uma temperatura na qual esses domínios magnéticos perdem toda orientação, ou seja, o material magnético deixa de ser magnetizado, chama-se temperatura Curie, ponto Curie, em homenagem ao Pierre Curie, o marido da Marie Curie, né? Ambos ganharam o prêmio Nobel. A Curie ganhou de Física e de Química. Então, se você atinge essa temperatura Curie, o material magnetizado deixa de ser magnetizado. E cada material tem a temperatura de Curie específica. Vamos falar agora das 3 propriedades magnéticas da matéria. Aí, começando com o diamagnetismo. O que é o diamagnetismo? É uma propriedade que tem a ver quando a substância, o elemento, a matéria, é composta por átomos cuja combinação daquele momento de dipolo orbital e de spin gera campos resultantes nulos. Então, por exemplo, se você aplica um campo magnético externo a um material diamagnético, ele vai responder como um campo magnético contrário. Então, seria o equivalente a você aproximar um norte de um ímã de um material diamagnético e do lado onde está o norte do ímã aparecer outro norte que vai ser repelido por aquele material. Em geral, todos os materiais têm propriedades diamagnéticas, porque ele é formado de vários átomos que têm lá spins não desemparelhados, né? Órbitas, como a gente chama, fechadas. E aí o que acontece é que, quando esse diamagnetismo ele é vencido, vamos falar assim, por átomos que têm spins desemparelhados, esse diamagnetismo ele não é percebido. Mas normalmente ele está intrínseco na matéria. Quando só tem ele, obviamente, ele é o fenômeno que vai ser preponderante no comportamento do material. O paramagnetismo é quando a matéria responde a um campo externo, de modo que os spins lá, os domínios, se aliem com o campo externo. Então, você tem um ímã aqui permanente, norte-sul, por exemplo, criando um campo aqui, a gente já sabe, né, divergente aqui no terminal norte, no polo norte magnético. O que vai acontecer é, esse material aqui vai ter os seus domínios parcialmente alinhados por esse campo externo, né? Eu não vou desenhar muito, porque o próprio desenho a gente pode se complicar, como eu falei, são efeitos quânticos aqui, mas é como se houvesse um alinhamento aqui na mesma direção, no mesmo sentido desse campo, e esse material paramagnético torna-se um ímã, de modo que ele vai ser atraído temporariamente por esse ímã permanente. Se você remove esse ímã e não existe mais esse campo magnético aqui externo, o que vai acontecer é que esses momentos magnéticos, esses domínios que foram alinhados com o campo externo, vão se desalinhar, vão ficar totalmente desordenados como estavam inicialmente, e o material paramagnético perde completamente o que a gente pode chamar dessa memória magnética, ele deixa de ser magnético. Essa é diferente do dia para o paramagnético. Curiosamente, esse paramagnetismo é observado normalmente em materiais que são daquela parte da tabela periódica, que são os materiais de transição, metais de transição, os chamados terras raras também, ou da família dos actinídeos.
E, finalmente, o ferromagnetismo, que tem esse nome porque foi observado originalmente no ferro, mas o ferro, níquel, cobalto e outros metais têm. São materiais que já têm propriedades magnéticas intrínsecas, ou seja, eles têm aqueles domínios magnéticos, só que quando você aplica um campo externo a esse material ferromagnético, ele responde com um campo bem intenso, alinhado na direção e sentido desse campo externo. Traduzindo, ele é atraído fortemente por um ímã, por exemplo. É o que acontece com o ferro. E dependendo das condições que você aplica esse campo magnético externo, o material pode memorizar esse campo. É assim que funciona para se fazer os ímãs permanentes, que são feitos em escala industrial. Normalmente são colocados esses materiais ferromagnéticos dentro de bobinas que você liga a chave e aplica um campo constante muito intenso por alguns segundos, alguns minutos. Depois que desliga, aquele material ficou permanentemente magnetizado. Então, em determinadas circunstâncias, o ferro magnético pode ficar permanentemente magnetizado. Então, além dele responder com um campo externo se alinhando e criando um campo alinhado intenso, ele, em determinadas condições, pode ter essa propriedade de armazenar, memorizar esse campo magnético. Então, gente, finalmente eu falei disso que eu já tinha prometido, e essa é a nossa aula de hoje. Foi um prazer mais uma vez e até a próxima aula. Fui!